marcar vocês desde o começo. Já estamos gravando a nossa aula de hoje. Boa noite para quem eu não citei o nome, que entrou depois, né, que eu já estava falando. Sejam bem-vindos. Descansaram, a Thaisinha está chegando, descansaram esse fim de semana. Estão todo mundo pronto para encerrar nossa disciplina, né? Contando os finais. A gente tem... Oi, prof! Oi, amor. Tá boa, Cícera? Beijo. Tô aqui, firme e forte. Que bom, minha linda. A gente está num momento de encerramento, né? E assim, a aula de hoje eu vou concluir aquele assunto sobre cidadania. Gente, me dá um minuto aqui que eu vou fechar uma janela. Desculpa, meu vizinho tá com um cachorrinho que late o tempo inteiro, perdão, tive que ir lá fechar a janela, senão vocês vão ter na live só latidos. Eu estava dizendo que hoje a gente encerra aquele tema de cidadania, né? E vamos focar na nossa próxima temática amanhã e encerrar, porque amanhã a gente fecha o nosso último tema e na quarta-feira a gente faz uma revisão geral com tudo que a gente trabalhou abordando para vocês relembrarem. E nessa abordagem, Edvânia disse boa noite, o Carlos boa noite, Sabrina boa noite, né, respondendo aqui no chat. Então, a gente vai relembrar tudo que a gente discutiu na aula de quarta-feira. Hoje a gente fecha um assunto, amanhã o outro, e quarta-feira a gente faz esse processo de encerramento de conteúdos e revisão, né, para nossa avaliação. E quinta-feira a gente faz a nossa prova, tá? Ela já está quase toda pronta. Então, assim, vai ser muito tranquilo. O meu chororô para vocês fazerem as atividades, e aí essas 10 pessoas, eu nem vou falar o nome, porque elas vão ter que se tocar elas mesmas e fazer a tarefa. Além de 4 faltas, tem o ponto, e além disso, né, não fizeram o fórum, até agora nós estamos no 4º fórum depois da prova, e essas pessoas, eu acho que é o 4º fórum, essas pessoas que não fizeram, eu vou colocar 2 faltas por dia, né? Então, o fórum eu vou dar 2 faltas por dia para elas, e aí não fez a tarefa, eu completo mais as 2, né? Que vai dar 4 por dia. 4 dias a pessoa já está reprovada, porque eu não vou mais alisar no final do módulo assim, não. Vamos acordar, vamos assumir, né? Porque se tivesse mesmo me procurado no particular e conversado comigo, mas não querem nem conversar, então paciência. Começando o nosso conteúdo de hoje, desculpem o desabafo, a pressão, quem já estudou comigo sabe que eu falo mesmo, né? Então não adianta. Eu não tenho vontade de mudar dessa parte, né? Eu vou continuar falando para vocês e puxando as orelhas a vida toda. Enquanto estiver conhecendo vocês, convivendo, eu acho que nós estamos numa época de aprendizado e a gente precisa aprender, inclusive assumir compromisso e cumprir, né? Enquanto a gente matricula no módulo, a gente assume um compromisso de fazer a disciplina. Transtornos tem, a gente conversa com o professor e vai resolvendo. Vou aqui colocar o conteúdo que nós vamos finalizar hoje. Aqui está, né? Nós já estamos gravando, né? Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês fiquem tranquilos que vai estar lá no portal do ITOP, aberto ao público para Palmas inteira e o resto do Brasil saber, tá? Porque eu não tenho esse problema de esconder. Então, meu puxão de orelha não vale para 46 alunos, porque 46 alunos aí está sendo o meu orgulho de coração. O pessoal está 100% aí, mas tem uns 5, 10 que toda a vida está me puxando com dificuldade, mas eu vou conseguir botar esses meninos nos eixos, nem que seja no cantinho do pensamento. Não tem um cantinho do pensamento que a gente bota as crianças do jardim de infância? Vou criar um cantinho do pensamento para eles. Vamos lá. Então, a nossa disciplina é Educação e Direitos Humanos,
e nós trabalhamos durante 3 semanas, né? Essa é a nossa 4ª semana, faltando 4 aulas exatamente para a gente concluir a nossa disciplina, e hoje nós vamos falar da segunda parte dos direitos humanos, né? E da cidadania, parte 2. Vocês estão ouvindo? Ah, tá. Então, todo mundo caladinho, essa professora hoje Eu chegou tô. brava, né? Cheguei brava não, é porque quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Estou ouvindo sim. O som está ok. Obrigada, Thaís. A voz da Thaís eu conheço, que essa voz eu já tem 8, como é que é? 8 períodos, né, Thaís, juntas, 6. Ah, Maria, tempo demais. Tudo nos conforme, Pro. Cícera, Professora tá pois ok, é. o som tá ok. Então vamos lá. Segunda parte, direitos humanos e cidadania. Já fiz meu desabafo, já soltei minhas angústias, vocês não tinham nem que ouvir, né? Mas eu falo para minha turma mesmo. Então, direitos do cidadão. São direitos, né, que a gente já vem discutindo na aula anterior, a gente falou o que era cidadania, a gente falou da questão do que nós íamos abordar vários tipos de direito hoje, né, várias ramificações, e esses direitos, eles devem ser conhecidos, defendidos e praticados para que a gente tenha cidadania. O que é cidadania? Vocês lembram? A gente colocou que vem de cidades, não é isso? Uma palavra que deriva do latim, né, que cidades, e cidadania é usado para classificar aquela pessoa que vive participando, né, convivendo, resolvendo, buscando soluções, decidindo junto com a sua comunidade daquele local, né, com os outros cidadãos. Então, cidadania é uma prática que é feita, né, pelo cidadão, pelo membro de uma comunidade, de uma cidade. Então, essa prática diz respeito, né, a umas certas atribuições e, ao mesmo tempo, uns certos direitos que eles devem ter nessa vida em comunidade. Quem define isso? Os próprios cidadãos, com suas ações, com suas decisões. Então, o direito do cidadão são direitos que a sociedade e o Estado atribuem ao cidadão como membro dessa sociedade. Então, por eu pertencer a esse grupo chamado, né, cidade, eu pertenço a essa cidade, eu ganho uma espécie de título de cidadão, e aí desse processo eu terei direitos, né, que essa sociedade vai me dar por fazer parte dela. Então, destaca-se a liberdade de participar ou não de todos os atos e valores da sociedade, porque eu posso me recusar a participar. Aí eu posso não estar como é que fala? Exercendo o meu direito de cidadania. Eu estou abrindo mão, porque tem gente que realmente é omisso, né? Não quer participar, então tem esse direito, essa liberdade também. A lei garante que ele não precise, não é obrigado até certo ponto. Por exemplo, você não quer vestir roupa, você não vai poder sair na rua, não é isso? Você não quer votar, você vai pagar uma multa, mas você não vai votar. Você está dizendo que não pode matar ninguém, mas você quer matar uma pessoa, tudo bem, mas você vai perder a liberdade de circular. Então, assim, até certo ponto você é livre, mas você também será responsabilizado, né? Então, bem como o poder exercido pelo Estado e a proteção do indivíduo. Oi, desliga! Não, moça, aqui tá ventando com a urna junto com ela. Ei, quem é o dono que está conversando? O marido, o namorado, o aluno? Tem uma pessoa conversando. Pede para desligar o microfone aí. Então, né, esse poder também, a pessoa é exercido pelo Estado, né, e a proteção do indivíduo pelo poder público. Como é que isso acontece, professora? Veja bem, a proteção do indivíduo pelo poder público, eu até expliquei para vocês que quando a gente tem uma cidadania, tem um título, uma certidão, um documento, aquele Estado passa a ter uma proteção, um cuidado para conosco, né? Até citei para vocês exemplos de país, igual o Brasil, que foi buscar seus cidadãos lá fora e proteger, né? Então, se ele é preso, se acontece alguma coisa, as embaixadas fazem essas relações exteriores para tentar resolver. Então, ele é protegido não só aqui, mas aonde ele estiver. Diz respeito, né, ao papel que é destinado para todos. Então, o direito do cidadão
diz respeito ao papel que é destinado para todos. Direito de cidadania. Professora, mas não é uma coisa não. Não, lá diz respeito aos direitos que eles dão para todos de um modo Não, e se pegar geral. o direito fora do beco, já era, já desceu. Eu vou ter que abrir a live e descobrir quem é essa pessoa que está conversando com o microfone aberto. Aí eu vou ter que falar o nome. Ou seja, diz respeito ao que eu tenho. Desculpa, são considerados sinônimos, perdão, eu me perdi aqui. São considerados sinônimos ou atributos da nacionalidade, sempre relacionado aos direitos políticos. Por que isso? Porque esses direitos de cidadania passa pela questão dos direitos de decisões e direitos que precisam ser construídos e conquistados. Ou seja, diz respeito ao que eu tenho ou benefícios da lei, né? Então, lá diz respeito ao que a lei oferece e da minha parte, para exercer a cidadania, eu vou ter que conhecer, aí a minha parte, eu vou ter que conhecer e vou ter que ir atrás, né? Para saber, está difícil. Eu acho que é. Eu vou ter que abrir a live todinha e descobrir quem é essa pessoa, que não fecha esse microfone. Vocês me Aí atrapalha a gente a ouvir. poxa vida, eu já pedi para a pessoa. Não estou conseguindo expandir. Ah, é porque está aberto aqui. Vou tentar continuar, quem sabe se tocou, porque está difícil. Então, ou seja, diz respeito ao que eu tenho de benefício da lei para aqueles que nascem, né, sobre ela. Então, precisa ser construído e conquistado. Os direitos, eles estão na lei, mas eles só vão ser colocados em prática, só vou ter direito a essa cidadania de fato, se a gente fizer uma construção dessas práticas. Se a gente não fizer uma construção dessas práticas, vai ficar só no direito do cidadão. Então, essa construção da prática, lembra quando eu falei sobre andar pelado, sobre matar um irmão, sobre invadir a casa do outro? Sobre essa questão do respeito, essa questão da convivência, essa questão do colocar em prática? Está na lei, mas eu preciso ter uma formação, preciso ter um preparo, eu preciso ter consciência, né? E eu não posso ser cerceado dos meus direitos, mas eu preciso compreender que o meu direito esbarra no direito do outro. Quer dizer, eu não gosto de vestir roupa, o outro, mas as regras da sociedade é vestir roupa, por isso tem uma lei, né, que é atentada ao pudor. Eu não posso sair sem a minha roupa. A questão dos direitos individuais são assegurados pelas constituições, né, e todo indivíduo, né, sobre o amparo da lei. Então, esses direitos individuais, eu falava há pouco, né, sobre a questão da cidadania, do respeito, se colocar no lugar do outro. E esses direitos individuais, eles vêm a reforçar como eu vou me portar se eu te encontrar, né, se eu me sentir prejudicada. Então, são assegurados por leis, são inerentes às dignidades do ser humano, e aí diz respeito à liberdade, à segurança, à propriedade, etc. Aqui entra a questão da individualidade. Não basta ser cidadão de direito, não basta eu exercer a minha cidadania, mas eu preciso também ter as minhas individualidades, né? O que é meu, o espaço meu. Até a polícia, para chegar e invadir minha casa, ela precisa ter um mandado de... Como é que fala o nome? Ela tem que ter uma autorização do juiz para poder ela adentrar o meu recinto, porque senão eu posso acionar que eu fui invadida nos meus direitos individuais. Então, tem coisas, por exemplo, a Energisa agora não está podendo cortar a luz de noite, né? Ela tem que cortar durante o dia, ou a água, então tem o fim de semana. Então, eu tenho que ter meus direitos individuais, que não vai podar a minha liberdade, que vai garantir a minha existência, a minha sobrevivência, eles precisam ser respeitados. E isso, né, vem outras formas legais para criar. Mesmo sendo para todos, tem uns que me resguarda na minha individualidade. Direitos políticos.
Eles constituem o poder de intervir e de participar no governo do país, de forma direta ou indireta, usando o direito de votar, de ser votado e de exercer cargos públicos. Tornar-se parte, que está errado, né? Tornar-se parte de processo de decisão. Faltou um D, bem aqui está um si. Então, virar cidadão de fato. Para eu ter esses direitos políticos, porque muito de nós se resume só em votar, não é isso? Vamos lá, votou, acabou, fiz meu direito político. Então, a gente não assume a outra parte do direito político, que é o de ser votado. A maioria de nós não se candidata, né? Mas a gente também exerce cargos públicos, e ao exercer cargos públicos, a gente também tem alguns direitos adquiridos na legislação. E fora isso, né, nós temos uma atribuição que a gente também acaba não fazendo, né? Mas eu vou dizer para vocês o exemplo de um direito que você tem. Você sai candidato. Você pode, a partir da hora que registra a candidatura, né, geralmente é 3 meses, afastar, ganhando o seu salário na íntegra para concorrer ao processo eleitoral de cargos públicos, né? Você exerce cargos públicos, funções e tudo. Você também tem ajudas de custo para viagem, mudança, que é a questão de exercer cargos públicos, tem as periculosidades, tem uma série de fatores que a justiça obriga a ser dado para você, né, em serviço público. Às vezes, no serviço particular, tem, mas raramente se ganha, né, mais a periculosidade, mas raramente se ganha esses mesmos direitos quando você está numa empresa particular. Já falei direitos políticos, direitos naturais. Esse é o mais fácil, né, porque ele está na Constituição, está em tudo quanto é parte. Então, são as regras consideradas inatas da natureza humana. O que é regras inatas? Então, segundo o princípio de que a ordem natural do mundo, né, físico se equipara à ordem natural das relações humanas, o direito natural, ou justnaturalismo, foi criado pela filosofia estoica na Grécia Antiga e incorporou-se à ética cristã, penetrou na Renascença, no Iluminismo e até hoje se reflete no enunciado dos direitos individuais e das liberdades públicas. Vou dizer para vocês um direito que todo mundo sabe que é natural, o direito à vida. Então, o direito à vida, quem interfere nesse direito é punido e 90% das vezes é em reclusão. Então, alguns dos preceitos são da razão pura, universais e imutáveis, né? Como no caso, a matar alguém ou tirar a vida de alguém, como o pessoal costuma dizer na questão do direito em si, né? Então, no espaço, como um direito à vida, à reprodução, à conservação da espécie. Não sei se vocês já atentaram que tem uma idade que a mulher não pode fazer cesárea, porque é o direito à reprodução. Ela pode estar indecisa, ela pode não estar certa ainda, ela pode depois querer ter filhos de novo, né? Pode mudar a vida dela. E a conservação da espécie é o direito, né, que todos têm, independente de condição social, a ter sua família, ter seu filho, né, que é reprodução, e a conservar a nossa espécie. Outros preceitos são da razão prática, adaptando-se a épocas e às regiões, como o direito à propriedade, de herança, liberdade contratual e etc. Então, quando a gente fala em direitos naturais, herança é uma coisa natural, ter uma casa, uma propriedade, inclusive em casas, o banco não pode lhe tomar ou outra repartição, a casa não vai para a dívida. Ah, professora, mas o banco toma a casa. Toma. O banco toma a casa se ela for financiada, igual o carro, porque aí o documento não está no seu nome ainda, está do banco, você está como uma pessoa que está cuidando. É igual quando você compra móveis, a parcelado, prestação. A nota fiscal, ela vem só uma cópia, né, um negócio, e só pega a definitiva quando termina de pagar. Então, tem uma série de coisinhas assim, tá? É como se fosse uma alienação. Você não é dono absoluto do processo. Então, outros preceitos que fala aqui também diz respeito a épocas e às regiões. Eu vou citar um caso para vocês,
eu já citei na aula da semana passada, quando fala, por exemplo, certos hábitos, certos costumes, né? Tem coisas que é típico das localidades e que a gente não dá para intervir, para interferir. Então, tem coisas que não são universais. E aí, o próprio país pode ter decisões. Eu já falei o caso de drogas, o caso de aborto, o caso de a criança nascer, a judaica, por exemplo, eles fazem a circuncisão. Então, tem uma série de direitos que acabam sendo naturais desse pessoal. Aquelas mulheres na África que usam aquelas argolas no pescoço, os índios que, geralmente, quando nasce uma criança com deficiência, 90% deles já eliminam a criança ao nascer. Ah, mas não pode fazer isso. Eles não matam, eles largam lá no meio da mata, só isso. Então, assim, ai meu Deus, cruz, professora, mas é verdade, tá, gente? Então, eles não vão viver numa tribo, correndo, carregando, subindo ladeira, cachoeira, serra, caçando tudo e carregando, andando com a cadeira de roda no meio da floresta, né? Para eles, essas coisas não tem como fazer funcionar. Então, é uma coisa deles e a gente não dá para interferir. Direito positivo é elaborado pelo homem em sociedade, o imperativo da lei com os poderes coercitivos exercido pelo Estado. Então, esse direito positivo, ele já está imposto pelas regras da sociedade e, né, para nós cabe cumprir para garantir a harmonia. No caso, quem faz cumprir é o Estado, né? Ele faz um poder coercitivo, ele nos obriga a cumprir, e em alguns casos até com força policial. Por exemplo, eu resolvi que eu quero morar na sua casa e não vou pagar aluguel nem nada e não vou sair. Mas o aluguel, a casa, a propriedade, né, ela é um direito seu. Então o Estado vai lá e eu vou ter que sair. Se eu não quiser sair, ele me bota para fora, né? Então eu vou ser obrigado a cumprir, querendo ou não. Direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, a lei assegura ao proprietário, né, o direito de usar, de gozar e de dispor dos seus bens e de reavê-los, que eu acabei de dizer, né, de quem quer que injustamente os possua. Está no Código Civil Brasileiro, né, decidir e aplicar em casos de conflito o registro, uso e benefício. Então, aqui está bem claro, né, que o direito de propriedade... Ah, mas tem isso também? Tem. O direito de propriedade é seu, bonitinho e tudo, né? Então, você só prova e acabou. Direito da natureza, o ecológico. Professora, mas a natureza é de todo mundo, então não precisa nem ter regra, né? Precisa. Eu falava para vocês na aula de sábado o quanto precisa, né? É constituído de normas e de preceitos que regulam as relações do homem com o meio ambiente e a sua consequente adaptação a ele. Por exemplo, o Código Florestal. Ele existe para garantir a existência, né, de todas as espécies, principalmente o ser humano. Então, se não houver o direito à natureza, vocês parem e pensam aqui nessa região norte, o quanto está quente, para e pensa o quanto de queimada, e mesmo com as leis, mesmo com o direito indo em cima, né, várias, a questão do direito positivo, a questão dos direitos civis, e a questão do monte de coisa, e a gente ainda continua passando por problemas, porque as pessoas não cumprem. Ah, mas sei que isso tem a ver com cidadania, tudo que a senhora está falando, tem tudo a ver. Porque a cidadania é o respeito a todos esses direitos. Professora, eu vou ter que conhecer isso para dar aula? Não, você não vai precisar ler tudo isso para dar aula, porque você não vai mexer com Código Civil, Código Penal, você não vai mexer com Código Florestal, mas você precisa saber que tem leis que regem esses aspectos, e para que você, quando for conversar com seus alunos na sala, você está trabalhando com eles a importância desse respeito, né, desse exercício, dessa prática da cidadania. Autodeterminação. Então, a autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? Ela é relativa aos indivíduos, minha aula está acabando.
é relativa aos indivíduos e aos grupos sociais. É a possibilidade de escolher o próprio destino e de orientar a própria conduta, relativa aos povos e nações, e a possibilidade de determinar o destino político e de escolher os próprios governantes sem interferências externas. Ou seja, essa autodeterminação é a autonomia da vontade desse povo que compõe esse país, no caso nosso, o Brasil, e que deve ser respeitada, né? E também pode se estender a determinados grupos sociais. Lembra quando eu falava dos indígenas? São grupos sociais, né? E também pode ser a questão dos indivíduos. Tem indivíduos que querem fazer tatuagem, tem indivíduo que quer cortar o cabelo, que quer raspar o cabelo, tem indivíduo que quer professar uma religião, tem indivíduo que quer usar um tipo de roupa, que quer pintar um cabelo. Então, é relativo a povos e é relativo a nações, né? Então, os povos, as tribos, né, as tribos urbanas, eles podem ter o costume. Muitos rapazes hoje gostam de fazer uns cortes nas sobrancelhas, né? Ainda mais se for grupos mais próximos da periferia, né? E eles veem na televisão algum ator, algum cantor fazer e eles começam. Então, tem que ser respeitado, né? Os moicanos, os lançadores de moda, né? Aí que tem, como os jogadores. E aí as tribos, as nações, os grupos, as pessoas começam a usar e não pode haver proibição. E também, quando se fala em autodeterminação, o que é mais forte para nós é a questão das liberdades, né, de governos, de decisões dos povos. Então, não pode haver interferência externa. Por exemplo, eleições. A gente elege um presidente, um prefeito, um governador, mesmo se ele não for impedido por lei, mesmo ele não sendo o que o restante considera bom ou ideal, se não houve falcatrua, se não houve ferimento dos direitos humanos, ele pode assumir e exercer o cargo até o final, né? Claro que isso, né, dá alguns ditadores por aí, porque se o povo quer o ditador, você não pode fazer nada, nenhum país pode interferir na decisão do outro. Resuminho da aula de hoje. Então, vocês viram que todos os direitos, eles se relacionam, né? Um parece que vai amarrando o outro, né? Vocês viram o direito do homem, na questão do estatuto, tudo, direito do cidadão, né? Direito do homem, vocês viram lá nos direitos humanos, o Estatuto dos Direitos Humanos, né? Declaração Universal, o direito do cidadão, o direito da cidadania, o direito político, o direito individual, direito natural, direito positivo, direito de propriedade, direito de natureza, né, ecológico, e a autodeterminação. Então, vocês viram que são muitas questões de direito, não dá para essas questões todas para ser aprofundada, então elas só são pinceladas para vocês terem conhecimento da existência. Para finalizar nossa aula, no live estão os slides e o plano de trabalho da semana. Neidinha linda! As lives da semana passada já estão lá no canal do ITOP, né? Todas elas eu postei, as lives, então já estão públicas. Essa manhã eu posto para vocês, tá? Eu vou enviar o vídeo dessa temática de hoje para vocês. Eu já abordei um pouquinho da aula passada, né? Vou enviar esta. Porque a live do sábado, que eu não postei o vídeo, mas a live está gravada e quem perdeu pode ir lá e assistir. Dessa hoje eu vou enviar o vídeo e amanhã também. Aí a revisão eu já não vou enviar, porque se perder vai assistir lá em todos os vídeos que eu já mandei, ou nas aulas que foi postado, ou nas lives. O fórum, ele está aberto, eu já abri, na hora que entre aqueles 15 minutos, eu já abri o fórum. O que é nosso fórum? O nosso fórum consiste em vocês falar sobre aquele filme que agora eu vou conversar com vocês. Então, tem também, para ajudar nessa aula de hoje, e aí é voltado... Que isso?
Meu cachorro correndo aqui dentro de casa. Então, para voltar para esse tema de educação, direitos humanos e cidadania, eu postei um texto que diz para você como trabalhar com ensino fundamental, né? Trabalhar com ensino fundamental. E aí eu não estou falando educação básica, ensino fundamental, primeiro ao nono ano, como trabalhar com eles a questão da cidadania em sala de aula, porque senão ia ficar muito longo. Amanhã eu faço uma falinha sobre ele e vocês leiam lá. Então, quando terminarem de fazer o fórum, de ler o texto, né, vocês aproveitem para colocar tudo em ordem, inclusive aquela atividade, né, de 10 questões do simulado, que vale um ponto quem não fez ainda, última chance, fecha hoje que eu prorroguei, e vocês vão para lá agorinha. Antes eu tenho 10 minutinhos, eu vou abrir aqui para vocês poderem falar sobre o filme, né, um pouquinho, quem quiser falar, vocês podem falar, tá? Alguém quer falar sobre o filme? Conseguiu assistir Sufragistas? Eu assisti, mas vou assistir de novo. Gostou, não? Gostei, mas eu vou assistir de novo. Ah, eu já assisti 3 vezes. Eu confesso que eu me surpreendo, porque eu sei que foi uma mudança radical, né? Mas tem tanta coisa para nós aprendermos ainda. E aquela ousadia ali eu achei incrível, aquela coragem, né? Porque a menina era uma mulher tão simples como um de nós aqui. E ela aceitava, né? Ela era resignada com aquela condição de vida, com aquela situação, que, gente, aquilo ali era a linha da pobreza, né? Abaixo da linha da pobreza, era uma condição de miséria, de humilhação. Vocês lembram, vocês viram lá a parte que o patrão abusa até sexualmente dela? Gente, aquilo é muito triste. E, professora, Fala, Thaís. o que eu achei interessante é porque no início ela estava bem quietinha, não se interessava muito pelo assunto, ela tinha sido abusada desde criança e convivia com aquilo até os 23 anos. E aí ela acordou, quando ela acordou, ela falou, não é isso, eu posso ter a possibilidade de ter uma vida melhor. E ela foi atrás. E eu confesso que eu chorei diversas vezes, que eu sou muito mole. Principalmente quando o marido deu o filho para outra família adotar. E eu caí no choro. Pronto, a gente que é mãe se desespera, né? Sim, com certeza. E outra coisa também que eu achei bem interessante é que naquela época as mulheres não tinham voz. E antes delas saírem quebrando tudo, elas tentaram ter voz, elas foram atrás, fizeram da forma legal, só que ninguém escutou, elas simplesmente foram enganadas. Então a única forma que elas acharam de serem ouvidas foi quebrando pau. Gente, vocês viram no final do filme, quando subiu os créditos, quantos países as mulheres ainda não votam? Nossa, aquilo me dói por dentro. Quer dizer, isso vocês sabem que nós só foi nos anos 30 e 40, mais ou menos, que nós votamos, né? Nos anos 40, né? Então, agora vocês pensem, nós não temos 100 anos que votamos também, tá, gente? Então, vocês conversem com as avós, com as mães de vocês, eu tenho certeza que elas apanharam muito do marido ainda. Então, assim, o marido era o dono. Aquilo era muito triste, essa condição da mulher. A mulher ainda hoje, né, eu falei para vocês, a gente ainda mata um leão, mas era muito humilhante. Alguém mais tem alguma coisa para dizer? Mais alguém? Bom, gente, eu gostaria que vocês falassem, eu sei que alguns são mais tímidos, por isso que eu deixei o fórum aberto com essa temática, tá? Para vocês poderem se expressar. E aí eu tentei ajudar vocês fazendo umas perguntinhas lá. Então eu fico muito feliz. Deixa eu ver o que tem no chat.
A menina não estava me ouvindo, estava mudo. Não, mas tu tá tranquilo, já foi, a gente já passou, eu nem olhei quem era, não tem problema, tá? Então tá ótimo, tá tranquilo. Problemas acontecem, ele viu o cachorro latindo, o outro correndo aqui dentro de casa, eu tive que levantar, fechar a janela. Então, os problemas vão acontecer sempre, né? Tia Neide tá fazendo exercício físico na rua, tadinha, assistindo aula e pelejando. É, Neidinha, guerreira. Mas é assim, a gente mata um leão por dia até hoje, né? Então, vou deixar vocês irem lá. Temos ainda 3 minutos. Que alguém quer falar? Gente, então eu vou aproveitar em público para dar os parabéns para a Jeane, tá? Pelo casamento. Jeane casou, toda feliz, linda, maravilhosa. Gente, essa pandemia, ela tem dores e tem alegrias. Jeane, linda, eu nem conhecia ela de noiva, a coisa mais linda, gente, apaixonei. Muito feliz em ver meus alunos tudo caminhando, crescendo, né? Alguns já professores, e eu sei que tem uns aqui que são maravilhosos, outros com trabalho social, ou não, eu tá muito feliz com vocês. Então, grandes mulheres, homens que reconhecem os valores das mulheres aí, né, que estão buscando crescer, buscando construir, evoluir, vocês podem ir para lá fazer atividade, leia o textinho de como trabalhar com criança, viu? Cidadania em sala de aula, leia o texto, não se aveste não, vocês têm até meia-noite para fazer o fórum e os 10 alunos que não fez atividade também têm até meia-noite para fazer a atividade, tá bom? Ok? Então tá lá, fórum aberto, texto lá, atividade ainda está aberta, tá? Eu vou mandar o vídeo agora para quem entrou no meio ou para quem perdeu, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã, tchau. Tchau, prof. Beijo.